Eu acho que você fura a bolha, né? Você não pega só judeus. Tem muita. Pelos temas que você aborda, eu caí no seu canal vendo vídeos sobre a Arca da Aliança, sobre o templo. Eu tive hoje em Israel, hoje em Jerusalém, não. Ontem, que teve uma chuva forte aqui, né? A gente tava lá onde seria o Templo de Salomão. Sim. E um dos vídeos que eu vi no seu canal sobre essa possível reconstrução do Templo de Salomão. Eu queria saber sobre isso, se está sendo reconstruído aí, porque para os cristãos aí o pessoal vê como o sinal do apocalipse aí, quando construiu o novo templo. Mas antes eu quero saber, assim, lá foi o lugar do segundo templo ou do primeiro templo? Os dois. Os dois foram no mesmo lugar ou não? O mesmo lugar. Salomão foi quem construiu o primeiro templo. Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi começou a fazer, ele Certo? construiu os alicerces. Salomão Era mais construiu modesto o primeiro templo. modesto em parte. De, Por de quê? tamanho, sim. O tamanho, tá? Para você Tá. ter uma ideia, o tamanho das construções principais era a mesma. Ah, é? O que você vê no segundo templo é que foi feito um pátio muito maior, foi utilizado materiais preciosos naquela época, muito mais naquela época, mármores especiais, Sei. tá? Então ficou um embelezamento. Mas por outro lado, Salomão, ele significa o apogeu do Império de Israel. Tá? Do reinado de Israel. Então a riqueza descrita na Bíblia, no livro de Reis, era muito grande. Você Tinha sabe, ouro dentro? ele revestiu quase tudo em ouro, ele fez esculturas e então era um templo impressionante. O outro era muito maior por conta desses pátios, tinha outras coisas impressionantes, tá? Mas os dois estavam exatamente no mesmo lugar. Importante citar aqui que o templo tem várias partes, né? Uma parte que é onde é feito o altar de Sei. sacrifícios, lugar da arca sagrada, era igual onde estava em um, estava em outro. Ah, é? É, E esse templo, ele tá na Bíblia? É um pedido de Deus? Qual que é a história do templo? Por que tinha que construir esse templo dessa forma? ele está algumas vezes. Para começar, a gente vê no Êxodos que está escrito que Deus fala: construam para mim um tabernáculo para eu viver dentro de vocês, junto com vocês. É uma coisa muito bonita. Ou seja, Deus, ele está falando: eu quero estar junto com vocês, eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. Tá? A humanidade tem que saber disso. Tá? E isso segue, a gente vê no livro dos profetas, que Deus escolheu Jerusalém para que lá seja construído não mais um tabernáculo que vai andando de um lugar para o outro, Ah, tabernáculo algo móvel, não é é um um. templo móvel, Ah, tá. tá? Então, aqui chega um momento que Deus fala: a casa vai ser construída, né? Esse templo ele vai ser fixo e depois disso não há mais espaço para outros altares ou tabernáculos. Só pode ser esse. Entendi. Então não é à toa que você vê o de Salomão e depois o de Esdras no mesmo lugar. O de Esdras é o que o Herodes construiu? Exatamente. Mas por que é de Esdras? Esdras, porque Esdras foi aquele que saiu da Babilônia, trouxe o povo judeu que saiu do primeiro exílio, trouxe eles de volta da Babilônia, e aí então ele era o líder espiritual. Esdras e Neemias. Agora, a nível político, então a gente está exatamente no rei Herodes, que ele acabou doando muito. O templo não começou com Ah, Herodes. não? Não começou. Começou com Esdras e Neemias, só que Herodes, em algum momento, resolveu reformar e tornar ele uma obra de arte. E por que ele faz isso? Ele quer agradar os judeus? E- Você sabe por quê? Ele mandou assassinar centenas de sábios judeus. Ele matou a mulher dele que ele amava, não foi? Ele matou a mulher dele. Enfim, tinha muitos problemas no reinado dele. E chegou um momento que ele se arrependeu. Ele fala: o que eu fiz? Ele percebe, Ah, é? ele percebe, eu cometi um pecado muito grande. E como é que eu vou fazer agora o meu Vou me arrependimento? redimir. Como é que eu vou me redimir? Então ele fala com um dos sábios que dá para ele esse conselho: você apagou uma luz no mundo, a luz da sabedoria de tantos sábios. Então vamos trazer a presença de Deus mais forte para esse mundo. Ah, então é por isso. É essa a história. E, e aí ele foi destruído quando?
Esse templo foi destruído no ano... Não, o primeiro templo foi destruído... pelos babilônios, Nabucodonosor, e depois teve 70 anos de exílio na Babilônia. Depois a gente teve um templo de 420 anos, o primeiro durou 410, tá? 420 anos, vieram os romanos no ano 70 depois da Era Comum e destruíram o segundo templo. Por quê? Foi numa batalha? Conquistas dos romanos. Os gregos não destruíram. Os gregos, quando chegaram, também conquistaram, mas a ideia dos gregos era diferente. Era helenizar, seja como eu. Então você pode deixar seu templo, tá tudo bem. Desde que você saiba que a minha estátua de Zeus vai estar lá também. Vai estar lá, o que é uma coisa que não seria uma idolatria dentro do templo. Nossa! Então os judeus acabaram se revoltando, fizeram uma revolta contra os gregos, até chegaram a vencer. É a história dos macabeus. Tá? Mas quando chegaram os romanos eram completamente diferentes. Era força total. Então você chegou, entrou, destruiu e vai pegar todos os despojos de guerra, vai roubar o que for. E aí tem muita história sobre isso também. E o terceiro templo, ele tem um projeto de reconstrução? Como que é? Ele tem um projeto muito antigo, ele tem um projeto de agora. O muito antigo... Mas não é secreto, então? É uma coisa secreta ou não? Vamos lá. A Bíblia não é secreta. Não. Tá bom? Então você vê em Ezequiel, você vai ver lá profecias de como ele tem que ser construído. Você vai ver o objetivo dele. Por exemplo, está escrito uma coisa muito bonita, tá? Em Isaías, Zacarias, que esse templo é uma casa para todas as nações. Ou seja, todo mundo vai poder frequentar e se aproximar de Deus através dela. Então, até aqui você vê como tem que ser a construção. Uma parte interessante que é feita agora é que existem sábios que, de acordo com as descrições bíblicas, estão reconstruindo os utensílios, para que quando chegue, vamos falar, uma ordem divina, quando se perceba que chegou o momento, está pronto. Mas, agora é polêmica. Se for... O lugar do templo não é um lugar sagrado para os muçulmanos, onde seria uma mesquita, e se for reconstruído lá, aí é treta, Terceira Guerra Mundial, Apocalipse, acabou tudo, Anticristo, e aí... É isso ou não? É interessante, você misturou um monte de coisa. Eu coloquei tudo, aí agora você separa. Você pegou a salada das três religiões. Exatamente. E agora fala, se vira. Se vira agora. O que tem de verdade nisso? Seria no lugar onde está uma mesquita ou não? Para começar, tem que entender o seguinte. Aquele domo de ouro impressionante, você viu ele? Nossa, lindo, Aquilo demais. que você vê na foto, de repente você vê na sua frente. Demais. É impressionante. Aquele domo... Não, e só é engraçado porque tem muitas... você não pode fazer muita coisa lá, né? Que te fala. Você não pode nem encostar na sua mulher, né? Que o pessoal fala, separa, lá perto, quando você tá passeando. Você está falando da parte em cima, no monte do templo. Mas aí são leis árabes. Exato. Mas não pode nem andar de mão dada, não pode, para tirar foto, abraçar. Sabia disso? São leis de recato dos árabes. Exato. Exatamente. Cobrir a cabeça, né, e tudo mais. Mas continua, vamos lá. Não, mas é interessante isso. Então... esse domo, né? Esse domo não é uma mesquita. Não? Não, porque se você vê a forma de uma mesquita, ela é sempre feita com um monte de tapetes, tá? Com muito espaço. Por quê? Porque... eu fui na Turquia, eu fui... Então, mas você visse do outro lado, tem lá a mesquita, né? O domo de prata, que é chamado, né? Ou de bronze. Depende, na verdade ele é de bronze, mas... o que você vê que a forma que os árabes rezam, os muçulmanos rezam, é em pé, sentado ou ajoelhado, então eles precisam de muito espaço. O domo de ouro que você vê, ele tem um corredor e no meio você tem uma pedra. Então ele não é feito como uma mesquita. Então, na verdade, esse lugar, vamos falar, não é uma mesquita e é pra gente considerado o lugar mais sagrado do mundo. Por quê? Lá você tem a pedra fundamental, de acordo com a nossa tradição, que a partir de lá Deus criou o mundo todo. E lá ficava a Arca da Aliança com as tábuas da lei de Moisés. Agora, se você pergunta, é um lugar sagrado para os muçulmanos? Não é uma mesquita, mas eles têm a tradição de Maomé, que subiu aos céus a partir de lá. Então tem que tomar cuidado. Exato. Então, na verdade, a orientação tanto do Estado de Israel e dos maiores rabinos não pode mexer, porque a gente vai estar realmente...
fazendo uma bagunça muito grande, é um ninho de vespas e que não pode ser mexido realmente. Não é por isso que o mundo tem que chegar a uma terceira guerra mundial. Mas se for reconstruído o templo, teria que ser ao redor dessa pedra. Vai Ou não? ser lá. Vai ser lá? Será lá. Como? Deus vai ter que arranjar um jeito de... Mas ele não tirou a gente do Egito com 10 pragas milagrosas? Porque, só para o pessoal entender, é isso que a gente tá falando. Se for feito lá agora, sem nenhuma negociação, é treta, né? Porque lá é um lugar sagrado e não vão deixar. Mas é exatamente por isso que eu tô te falando que o próprio Estado de Israel é contra, oficialmente contra, a gente mantém o status quo. E os rabinos também. Falam para não mexer. Se Deus der algum sinal, mas de novo, não para fazer uma guerra, alguma coisa assim, chega o Messias, alguma coisa, a situação... Mas não tem um projeto secreto de construir por baixo, subterrâneo, e depois... Isso, secreto nesse nível, não. Mas a ideia dos utensílios, a gente está preparando, vamos falar, toda a infraestrutura para quando chegar o momento